Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, sem mais delongas, quais as diferenças que você notaria logo de cara se você saísse do Windows 11 para você ir para o Linux, seja ele o Linux Ubuntu ou até mesmo o Linux Mint. Eu vou mostrar para vocês os dois que estão rodando aqui na minha máquina e como que vocês iriam achar mais ou menos as coisas que vocês estão acostumados a usar no Windows. E será que é tão interessante assim mesmo vocês fazerem essa migração? É isso que a gente vai discutir logo depois da vinheta, então não vai embora, que o vídeo vai começar já já. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se membro aqui do Sérgio Tech. Pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então, gente, vamos ver, né, o que é que a gente perceberia logo de cara se a gente migrasse do Windows 11 para o Linux, por exemplo, né? Eu passei uns dias usando aqui o Ubuntu, né? Que já faz pelo menos, sei lá, uns 10 anos que eu não uso o Ubuntu, né? Então, só para ter uma ideia de como que ele tava, qual seria a minha sensação depois de sair do Windows e ir para ele, para ver como que ele ficaria, né? Então eu peguei uma partição aqui no meu NVMe e eu deixei ele rodando ali bonitinho para eu fazer o teste por alguns dias, né? Não usando ele o dia inteiro, porque não tem como, porque eu preciso do Windows para poder fazer as minhas outras coisas, né? Eu trabalho com o Windows, né? Mas depois eu ficava, quando eu tinha um tempinho, eu ficava dando uma fuçada ali no Linux e tentando fazer nele mais ou menos as mesmas coisas que eu fazia ali, que eu faço aqui no Windows, né? Então, depois que passou esse tempo para eu ter uma base, mais ou menos como que funciona o sistema, como que ele está, né? Eu agora estou gravando esse vídeo aqui usando uma máquina virtual dentro do Windows, onde eu vou mostrar para vocês o Ubuntu e o Linux Mint, para vocês terem mais ou menos de cara quais seriam as impressões que vocês teriam provavelmente logo de cara se vocês saíssem do Windows 11 para o Ubuntu ou para o Linux Mint. Mas sem mais delongas, deixa eu minimizar o meu paintbrush aqui, porque atrás dele, né, se vocês olharem, vocês vão dar de cara com esse cara aqui, que é o descanso aqui do Linux, né? Que essa aqui é a versão Ubuntu, né? Eu demorei demais com ele aberto, então deixa eu entrar com a minha senha aqui, se eu não errar a senha, né? Vamos lá, né? Logo de cara, depois que você instala aqui o seu Ubuntu no seu PC, essa aqui vai ser a sua impressão primária dele. A primeira coisa que você vai ver nele é isso daqui, as barras de tarefas dele fica aqui do lado, né? Ela não fica na parte de baixo, né, por padrão. Na parte de cima ele tem essa parte aqui que onde você pode mexer com algumas configurações dele, né? Então você pode deixar o computador desligado, você pode travar a tela lá de login. Você tem opções para você mexer com a parte que é de energia do seu computador. E aqui você tem as conexões que é da sua rede, né? Que é da sua internet, né? Então dá para você ter uma base de como que ele funciona. Nesse cantinho aqui do lado, a gente teria o que seria nele o botão iniciar. Então se você apertar aqui, ó, você vai cair no menu de configurações do Windows, do Linux. Minha garganta tá dando umas falhadas, pera aí que eu vou tomar água aqui, gente. É que eu já gravei outros vídeos hoje, então minha garganta tá meio cansada. Então, a primeira impressão que a gente tem quando a gente entra aqui no Linux, né? Aqui no caso aqui o Ubuntu, é uma coisa bem parecida com o que a gente tem nos telefones celulares, o Android, né? É aquele tipo de menu que a gente tem aqui. Ele não é muito difícil de você compreender o que tem nele, você só precisa ter mais ou menos uma base do que você quer fazer nele, né? Por exemplo, se você quiser abrir algum documento ali que seja do PowerPoint, por exemplo, aí você tem aqui
LibreOffice Impress, que a gente já tem que a gente tem ali no Windows também, né? Tem aqui o LibreOffice Draw, tem o LibreOffice Calc, que é para gente fazer cálculos, né? Que seria o Excel, né? E ele é muito parecido. Vamos supor que você quisesse fazer uma planilha aqui. Eu vou mandar abri-lo aqui. Desconsidere um pouco a performance que ele vai estar rodando, porque ele está numa máquina virtual, tá? Ele não está instalado aqui no PC, ele está rodando numa máquina virtual, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a tabelinha aqui para a gente lá trabalhar com o LibreOffice, né? Então a gente sempre percebe aqui no Linux que conforme a gente maximiza a tela, ele sempre deixa esse cantinho em cima, então ele fica bonito. Eu gostei desse design dele, principalmente por causa dessa barrinha aqui em cima, que a gente vê muito no Mac, né? Essa barrinha aqui, né, que fica aqui na parte de cima da tela, que tem até aqui o calendário, tem as informações para você, é uma coisa que o Windows 11 vai receber, talvez com o próximo grande update que vai chegar para ele. E se não chegar desse próximo grande update, vai ser a tela do Windows 11, do 12. O 12 vai ter essa barrinha aqui na parte de cima. Então é uma coisa que eles estão copiando meio que mais ou menos aqui do Linux e também do macOS, né? Mas vamos lá, se você quiser configurar, se você quiser personalizar um pouco a sua área de trabalho, né, em comparação de como a gente tem ali no Windows, por exemplo, né? A gente vem aqui nas configurações, né, que está aqui em Settings. Eu baixei a ISO e mandei ele instalar em português, mas não sei porque cargas d'água ele não está em português, tá? Não sei o que aconteceu aqui. Mas a gente vem aqui para as configurações dele. Então a gente tem aquele painelzinho básico dele aqui, que seria como se fosse o painel de configurações do nosso Windows 11. Então ele tem tudo isso daqui, ó. Então ele tem aqui pra gente aqui na parte de cima as configurações que são de rede, né? Então ele mostra aqui qual que é a velocidade da nossa internet, tem algumas outras coisas pra gente fazer aqui. Ele tem as conexões Bluetooth, que elas estão desligadas, não sei por que elas estão desligadas, sendo que eu tenho aqui Bluetooth aqui no meu PC. Eu acho que porque ele está rodando na máquina virtual, ele não reconheceu o Bluetooth, mas quando você instala nativamente na máquina, ele reconheceu, pelo menos no meu caso, sozinho o Bluetooth. Eu até coloquei o controle que é do Xbox aqui só para eu testar nele e ele foi reconhecido certinho. Tem a parte que é do fundo, que são os papéis de parede que são nativos dele, né? Então tem alguns pra gente, né, aqui experimentar aqui. Então eu vou deixar até esse cinza aqui, que eu achei que ele ficou um pouco mais clarinho, ficou mais legal pra gente, pro meu rosto não ficar tão escuro aqui por causa aqui da iluminação, né? Apesar de eu estar com uma iluminação gigante aqui na minha tela, ele fica meio escuro, né? Tá vendo? Quando eu ponho papel escuro, a tela fica muito escura aqui na minha frente. Então eu vou deixar esse fundo aqui. Então ele tem essa parte que é bem simples, né? Tem a aparência dele, que isso aqui eu já achei legal. E uma coisa que muita gente que usa o Windows vai falar, por que não tem isso no Windows? E é uma coisa tão besta, tão básica que a gente vê aqui e fala, por que não tem, ó? A cor, a gente tem aqui as cores que a gente pode lá escolher, né? Então quando você deixar alguma coisa aqui na tela que tá marcada, ó, então você pode deixar a cor que você quiser aqui, tá vendo, ó? Ele não é lento assim não, tá? Ele tá lento assim porque eu tô usando uma máquina virtual. A performance dele não é a mesma que você tem quando você instala nativamente na máquina, tá? Eu deixei aqui, se não me engano, 6 núcleos aqui do processador para ficar aqui tomando conta dele aqui. Então ele não tá com a performance máxima que ele teria se ele tivesse instalado nativamente, né? Mas dá pra gente escolher as cores, que a gente pode fazer isso ali no Windows. Mas a gente cai aqui, ó, o tamanho dos ícones da área de trabalho. Então, ó, tem o tamanho pequeno, que a gente até percebe aqui pelo home aqui, ó, como ele fica pequenininho, ó. Tem o normal, que é esse aqui um pouco maiorzinho, tem o grande e tem o minúsculo, que é o tiny, né? Então esse daqui fica bem pequenininho. Eu achei que esse aqui fica até mais interessante, porque a minha tela é grande, então fica bonito aqui. Eu fico com uma área gigante na tela, mas para vocês verem melhor aí na tela, né, eu vou deixar aqui no tamanho normal, que é o padrão que vem nele. Aqui tem o dock, né, que são as coisas que a gente fica mexendo aqui na barra. Então dá pra gente aqui mexer, ó, tá vendo aqui o dock aqui do lado, ó? A gente pode mexer no tamanho dela e pôr o tamanho que a gente quiser, tá vendo? Por que não tem isso no Windows, né? E tem uma outra coisa que vocês vão gostar, ó.
eu posso escolher o posicionamento dessa barra de tarefas. Então, ó, eu quero pôr no fundo, aqui embaixo, igual a gente tem ali no Windows, ó. Eu posso fazer isso. Eu posso diminuir o tamanho dela para ficar bem pequenininha aqui na minha barra de tarefas. Olha só que barra de tarefas minúscula que a gente consegue usar no Linux. E não tem mágica nenhuma, é uma barrinha que você mexe aqui. Por que que a Microsoft, com toda a riqueza e toda a tecnologia que ela tem, não faz isso? É tão simples, gente. Olha que coisa boba. Você escolhe o tamanho que você quiser, ó. Tem um monte de tamanho para você escolher como é que você quer que fique a sua barra de tarefas. Eu vou deixar aqui no modo padrão para vocês verem melhor os ícones, tá? Para ficar grande, mas quando eu uso mesmo, eu deixo assim, ó. Eu tenho muito mais espaço aqui na minha tela, poxa vida, por que que eu vou deixar de todo gigantão, né? Dá pra gente também escolher se você quer pôr aqui do lado também até. Então se você quiser colocar aqui na parte de cima, cadê ela? Não, isso aqui eu acho que é outra coisa que eu peguei, são os novos ícones, pera aí, vamos vir aqui, ó. Dá pra gente pôr aqui do lado esquerdo, né, na parte de baixo, opa, cadê? Na parte de baixo e na parte da direita também, então a gente pode ter a nossa barra aqui de tarefas, ó, aqui do lado direito, ó, tá vendo, ó? E quando você tem alguma coisa que está aberta com ele, então se você deixar alguma tela aberta com ele, ó, você percebe que ele fica aqui no cantinho, ó. Ele põe uma bolinha em cima, ó. Então se você abrir qualquer outro arquivo, ele fica aqui pra gente. Ele tem muitas coisas assim que são lá de configurações que a gente não tem ali no Windows, por exemplo, né? Tem a parte aqui que é de notificações, que a gente escolhe de todos os programas que vêm instalados nele. Tem a parte de pesquisa, então você escolhe os lugares que você quer que ele faça pesquisa para você. Multitask, ele tem alguns recursos a mais aqui também. Aplicações, que são os nossos aplicativos, né, as coisas que estão instaladas nele. Vamos voltar aqui para a gente não se perder. Privacidade, né, dá para a gente escolher as coisas que você quer que ele tenha acesso, ó. Aí o Thunderbolt, aí os arquivos que você mexe no seu PC, o seu histórico, o que você vê na tela, coisas assim. Ele tem umas coisas bem interessantes nele, né? Eu não mexi muito nisso daqui. A primeira coisa que eu fiz foi mexer na configuração da tela do meu monitor, e ele reconheceu sozinho também a tela ultra wide também. Aqui ele está configurado em 16:9 para ficar fácil para poder gravar o vídeo para vocês. Mas quando eu estou usando, eu deixo ele no aspecto 21:9, né? Cadê aqui? Monitor, onde é que eu tava aqui? Né? Vamos voltar aqui. Eu tava aqui, né? Então tem aqui as contas aqui que você pode deixar logadas nele ou não. Compartilhamento. O som eu achei bem legal. Aqui não vai dar para vocês verem, porque ele está usando uma máquina virtual, então ele não está tendo acesso nativo ao hardware do meu PC. Mas ele reconheceu a minha placa de som, que é da Creative, né? Que a gente fala Creative, que ela já é um pouco mais antiga. É uma placa que é a... Ai, como é que é o nome dela? É a Titanium, se não me engano. Ela é a Titanium. E ela já tem ela é de 2009, alguma coisa assim. É uma excelente placa de som. Placa de som diferente de placa de vídeo, a qualidade dela não muda conforme passa o tempo. Então se você tem uma boa placa de som, você pode ficar com ela a vida inteira, que você tem um bom áudio no seu PC, né? E ele reconheceu sozinho a placa de som, até os canais 2.0, 4.1, 5.1, 7.1. Ele me abriu configuração para poder configurar o subwoofer, tudo que tinha nele, certinho, sem eu precisar usar nenhum adaptador de áudio, né? Sem eu ter que baixar o programa no site do fabricante para eu poder usar isso. Eu achei bem legal de ter nele. Tem as configurações aqui, que é lá de energia, né? Que a gente pode acessar também por esse menu aqui em cima. A tela, né? Então aqui ele dá pra gente mexer aqui na tela, né? Então aqui ele dá todas as configurações que a gente tem, né? Então a gente vê que ele dá suporte até aqui a segunda aqui, essa tela aqui, ele vai até 2560 por 1600 aqui. Ele não tá dando suporte completo ao meu monitor aqui, porque eu tô usando uma máquina virtual, né? Então o que ele reconhece aqui é o 1080p, né? Mas ele reconheceu tudo lá certinho também, sem problema nenhum. O mouse também certinho, lá o touchpad, teclado também, ele já reconheceu tudo bonitinho. Para você adicionar um novo teclado nele, é só você vir nesse botãozinho aqui de mais e você adiciona teclado em
português, chinês, espanhol, japonês, a língua que você quiser. Impressoras, né? Aquele, eu não sei se ele reconheceria a minha impressora, tá? Ela não está conectada aqui no meu PC, então eu não sei se ele reconheceria. Mídia removível, né? Então ele tem para você deixar configurado. O que o PC faz quando você conectar uma mídia removível nele, né? Então tem também as cores, essas coisas que tem como você calibrar a tela, né? Ele não reconheceu o HDR da minha tela, tá? Quando ele estava instalado nativamente. Depois eu dei uma pesquisada pelos fóruns que eu vi. O Linux ele não dá suporte ainda a HDR. Para você fazer funcionar, tem que fazer uma gambiarra, fazer uns esquemas assim. Então ele tem muitas coisas assim que são parecidas com o Windows. Se você olhar aqui o menuzinho aqui do lado, ele é muito parecido ali com o Windows, porém ele tem coisas que ele é bem mais avançado do que no caso o Windows, que é o que a gente tem aqui na parte que é de aparência, né? Pra gente fazer as configurações de cor e etc, né? Por exemplo, o modo escuro dele, ó, também tem aqui também, né? Eu vou deixar no modo claro para ficar mais clara a tela aqui pra gente, mas eu prefiro usar no modo escuro, ele fica muito mais bonito, né? Mas ele tem algumas configurações que poderia ter no Windows e não é nenhum problema a Microsoft por isso, né? Porque aqui a gente pode mexer no tamanho da barra de tarefas do sistema operacional. Isso é muito legal, né? Ele é bem completo em termos. Ele vem com algumas coisas que são interessantes. Para você, no caso, navegar nele, você já vai perceber uma diferença bem grande, que é de quando você usa o Windows, Explorer, né? Que é o explorador de arquivos do Windows, né? Parece que ele é mais simples, mas ele na verdade ele tem coisas que não tem ali no Windows e o Windows tem coisas que ele não tem. Por exemplo, as abas eu não vi em lugar nenhum aqui se ele tinha abas. Vamos ver se tem, ó. Se tem como a gente pôr abas. Eu acho que dá para pôr abas nele, ó. Aqui, ó, dá. Então eu posso ficar em uma página aqui e outra página aqui. Então você pode pôr abas nele, tá vendo, ó? Você pode criar. Deixa eu botar aqui na tela toda, ó. Eu posso vir aqui e posso criar mais uma aba aqui, ó, né? E nessa outra aba aqui eu posso fazer as outras coisas, né? Sei lá, a parte de foto aqui. Então eu tenho como aqui navegar nele, ó, por outras pastas. Então isso aqui eu achei interessante. Eu não sabia que dava pra gente mexer com abas nele, tá? Eu descobri agora, diga-se de passagem. E eu gostei bastante. E ele é mais fluido também do que o Windows, ó. Se você olhar, quando você mexe uma aba para o outro lado, ó, ele é bem mais fluido do que é no Windows, né? Então é uma coisa que o Windows poderia ter também, né? Uma coisa bem diferente que a gente vê nele. Basicamente você vai saber achar tudo que você quer aqui, né? A parte que você vai tentar achar nele que são os HDs, né? Eles ficam em um outro lugar, ó. Quando você vem aqui, ó, os HDs eles ficam. Ah, não, aqui não vai lá aparecer porque eu tô usando uma máquina virtual, né? Mas os seus HDs, eles ficam aqui também com um símbolozinho diferente. Ele fica igual um HDzinho. Eu não sei porque que ele não aparece aqui na máquina virtual aqui. Infelizmente não dá para eu mostrar para vocês. Mas ele fica aqui também. Ele tem uns íconezinhos lá diferentes para você achar suas pastas também no computador. Então você olha assim e fala, poxa, basicamente quando você abre alguma coisa... Ah, e detalhe, ó, conforme o lugar que você abre, ele põe aqui em cima também para você aqui, que vocês não estão vendo. Deixa eu pôr a minha cara para cá. Ele coloca aqui em cima na barra aqui de tarefas, ó, meio que um histórico das coisas que você está fazendo, tá vendo que ele coloca aqui em cima, então fica mais fácil pra gente fazer as coisas, ó, porque ele vai separando aqui na barra, aqui nessa barrinha de título que fica em cima aqui da nossa barra aqui de tarefas. Então dá pra gente poder mexer aqui, ó. Ele é mais ou menos como se fosse aquele botãozinho que tem lá no Windows, que você cria uma nova área de trabalho para você trabalhar, tá vendo? Dá para você para você escolher por aqui, ó. Isso daqui eu achei bem legal também. É mais uma coisa que tem no Linux,
aquela prática, ela é uma coisa que ficou lá bonitinha, né? Aí você me pergunta, poxa Sérgio, então não tem tanta diferença assim do Windows, ele não é tão diferentão assim. Eu posso fazer a migração para ele que não vou ter problema nenhum. Outra coisa que eu achei diferentona nele é a parte que é de monitoramento dele, né? Então o monitor de sistema dele, ó. Se você quiser olhar aqui os recursos dele, né? É que aqui ele tá só com 6 CPU, só que eu botei só 6 núcleos aqui para trabalhar, né? Mas ele não é igual é aquele que a gente tem lá no Windows, por exemplo. O que a gente tem aqui no Windows, deixa eu até abrir aqui do Windows, por exemplo, ó. O que a gente tem aqui no Windows, eu vou até pôr aqui do lado aqui do Linux, é uma heresia, né? Eu vou botar um do lado do outro aqui, ó. É que não vai caber para ficar certinho. Eu vou tentar pôr aqui eu vou colocar aqui do Windows bem pequenininho aqui, ó. E esse aqui eu vou tentar pôr um pouquinho mais para cá. Vamos pôr o do Linux e o do Windows, um do lado do outro aqui, gente, ó. Por isso que é legal ter uma máquina virtual para a gente poder mexer, ó. Então dá para a gente ter as duas telinhas aqui, ó, para a gente poder comparar, ó. A gente percebe que tá o gerenciador de tarefas do Windows, que no Linux chama gerenciador de recursos, é a parte que ele faz o monitoramento de recursos do seu PC. O do Windows ele é muito mais prático do que o do Linux, né? Você tem separado aqui uma parte que é de memória, discos rígidos. Você tem a GPU, que ele não mostra aqui pra gente a GPU, né? A parte que do Windows que mostra processos, ela fica separadinha aqui. E também aqui no Linux tem também aqui processo, né? Então tem aqui pra gente também mexer. Tem como você fazer busca também para algum processo que você queira pegar aqui no Linux. Isso também já tinha bem antes disso ter lá no Windows. O próprio Linux já tinha, né? Então a gente começa a ver da onde que o Windows andou copiando algumas coisinhas que ele colocou no gerenciador de tarefas dele. Mas particularmente, eu não tenho nada contra esse aqui do Linux, mas eu acho o do Windows muito mais prático e mais direto naquilo que você quer fazer, naquilo que você precisa, né? Então ele é bem interessante por causa disso, né? E a gente percebe também que lá o Linux, ele não usa tanto a CPU quando ele tá parado, né? Para vocês aqui lá perceberem, eu tô com uma máquina virtual aberta, eu tô gravando vídeo, né? E ainda carregado aqui com o Windows e tá usando 7% aqui do processador, então tá bem tranquilo para poder fazer as coisas aqui, né? Mas falando sobre processamento, eu já vou começar a chegar agora nas coisas que me deram um pouco de trabalho para poder mexer no Linux, tá? Eu fui tentar fazer as mesmas coisas que eu faço usando o Windows, né? Então a ideia já era começar a gravar o vídeo usando o próprio Linux, né? Usando o OBS dentro do Linux. E eu percebi que o OBS ele não funciona nem perto da qualidade que ele funciona no Windows. Porque tem aquela treta que a Microsoft tem, que a Nvidia tem com o Linux. Então não tem muito suporte para driver de vídeo para você usar no Linux. Eles não têm aqueles recursos nativos que a gente tem ali no Windows para poder usar, para a gente poder usar no Linux, né? Então, por exemplo, quando eu estou gravando um vídeo agora aqui para vocês aqui, vocês viram que a CPU do meu computador está praticamente dormindo, ela não está fazendo nada, porque quem está fazendo esse trabalho é a placa de vídeo. Ela tem o codec dela, que é o NVENC, se não me engano, que é ele que toma conta disso. Já no Linux, a gente já não tem esse suporte. Então, quando eu abria o OBS ali no Linux e eu começava a gravar o vídeo, a CPU chegava a ser usada em 60%, 70% de uso de CPU só para gravar o vídeo. Enquanto agora eu estou olhando aqui na minha outra tela aqui, ele está usando 0,1% da minha CPU, porque o resto está sendo feito pela placa de vídeo, né? Então, isso aqui é um processador Ryzen 9, né? De 12 núcleos e 24 threads. Então dá pra gente ver como para ele usar até 70% do processador para ele gravar um vídeo no OBS,
porque ele é bem mais, ele consome muito mais recursos do que o Windows. Nisso o Windows se deu muito melhor que ele, mas isso por causa do suporte da placa de vídeo. Então foi uma coisa que eu percebi bastante, que deu uma diferença. A performance realmente ela não foi a mesma do que a gente tem no Windows, né? Para fazer a navegação lá na internet, essas coisas assim, foi praticamente a mesma coisa, não notei nada de diferente, né? Eu só percebi um pouco que o mouse, eu não sei se é algum problema com o meu mouse, com o suporte que o meu mouse tem aqui no Linux, mas quando eu estou usando o mouse aqui, que vocês estão vendo o mouse passeando aqui na tela, aqui ele tá lindo, tá funcionando, que é um espetáculo aqui na tela. Mas tá percebendo essa lentidãozinha que ele tem aqui, ó, que ele não tá fluido como a gente vê, como é o Windows, ó. Olha como que fica o Windows quando eu movimento alguma tela aqui, alguma janela na frente dele. Olha como que fica o Linux. Tá vendo que ele perde quadro pra caramba, ele fica meio lagado, que a gente chama. Isso aqui não é só da máquina virtual não, quando eu instalei ele na máquina física mesmo, em um NVMe, e ele, segundo disse, ele reconheceu totalmente o driver de vídeo, ele ficava assim, ele ficava meio lagado assim, isso me incomodou um bocado, tá? Eu não gostei muito disso. Provavelmente tem como a gente resolver isso tudo, né? Botando um novo suporte de vídeo, alguma outra coisa assim, mas eu não fiz isso, eu tentei ficar ao máximo na experiência que um usuário iniciante que nunca usou o Linux iria enfrentar nisso. Então eu não fiquei caçando como que você instala aí suporte novo de vídeo, não pesquisei nada disso para ver justamente o que o Linux iria entregar para mim logo de cara, né? Que eles chamam out of the box, né? Depois que você instala, você já vê o que você vai ter. Em comparação com o que eu tenho no Windows. Aí no Windows não tem que falar nada. O Windows eu instalo ali, o Windows ele já achou 100% de todo o hardware que tem no meu PC, tudo funcionando bonitinho. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu gosto de depois fazer o update dos meus aí do suporte de áudio, vídeo, chipset, né, que são no caso os drivers, né? Eu baixo todos os mais recentes e eu instalo ali no Windows, mas eu não precisaria fazer isso porque o Windows já tem o suporte que vem com ele já, então eu não tenho muito problema com isso, né? Mas no Linux eu percebi que ele, apesar dele reconhecer o hardware, ele não entregou a mesma performance que ele entrega, que o Windows entrega para mim, né? Então foi uma coisa que me deixou meio assim, meio chateado quando eu tava usando o Linux, mas tirando isso, que eu sei que dá para arrumar, provavelmente se tem alguém que está vendo o vídeo aqui e já é uma pessoa que mexe com o Linux há um tempo bem maior, ela sabe como que deixa lá o suporte de driver de vídeo, tudo funcionando certinho, deixa tudo lisinho, belezinha, né? Mas já teria que ter um conhecimento um pouco maior, a pessoa já teria que fazer uma pesquisa maior para ela aprender a fazer essas coisas que no Windows você não precisaria, porque você já tem isso funcionando nativamente no sistema operacional, né? Então essa que seria uma experiência que a pessoa teria, né? Usando no caso aqui o nosso amigo Ubuntu. Fora isso, eu acho que se passar um mês mexendo nele, um mês e meio pulsando só nele, 24 horas por dia usando somente o Linux, a gente começa a pegar as manhas de usar algumas outras coisas, mas eu posso falar bem tranquilamente que ele não tem a mesma performance que a gente tem quando a gente usa o Windows 11, pelo menos no meu caso, tá? Não sei no caso das outras pessoas. Deixa eu tomar água aqui, gente. Eu fiquei até emocionado agora. Mas ele não tem a mesma performance que eu tenho quando eu estou usando o Windows, pelo menos no meu caso, né? Também eu não culpo também o Linux, porque ele precisa ter suporte dos fabricantes, né? Então a Nvidia tem que fazer suporte de vídeo para o Linux nativo funcionar certinho, né? Colocar os efeitos que tem lá nos drivers de vídeo dela, que ela não colocou. Por exemplo, eu gosto de usar bastante aquele Nvidia que é o Broadcast, né? Que é o que eu estou usando até aqui para minha câmera, né? Não tem para eu usar no Linux, então eu teria mais dificuldade para eu configurar a minha câmera, então não é a mesma coisa que você, né, só trocar aí uma chavinha e você usa tudo bonitinho. Se você usasse o Mac, por exemplo, que é da Apple, você também não teria tanta dor de
cabeça assim como você teria no Linux, porque no Mac você também tem o suporte lá dos fabricantes oficiais também, do hardware, né? Então o Linux, ele é assim, ele não é ruim, eu gostei bastante dele, ele é muito bonito, eu achei ele lindo, ele é muito bonito. Olha essa tela, gente, que coisa mais linda, é muito bonito, né? O navegador padrão dele é o Firefox, né, que eu já uso ali no Windows, então eu não tive tanto problema com ele. Ele não demora tanto assim para ele abrir não, tá? É porque eu tô usando uma máquina virtual aqui. Mas ele não abre tão rápido como ele abre lá no caso quando a gente usa o Windows, tá? Ali no Windows pelo menos no meu computador, tá? Quando eu clico ali no Firefox, ele é instantâneo. Eu apertei, ele já abriu. E aqui não. Ele não foi assim. Mas aqui o navegador, né? Ele é basicamente quase igual o que a gente tem lá no Windows, né? Então ele tem as bordas aqui lá arredondadinhas, ele tem esse design da bonitinho, né? Mas ele é basicamente o mesmo navegador que a gente tem lá no Windows, né? Então ele é bem interessante por causa disso. Eu vou agora colocar para vocês verem aqui rapidinho uma outra distro que a gente tem aqui do Linux. Eu disse que esse vídeo aqui ele ia ser completo, não disse? A outra distro que a gente tem aqui no Linux, que é o Linux Mint, que é o que as pessoas mais recomendam para as pessoas começarem a usar, se elas não quiserem usar o Windows. E esse sim eu acho que é o mais interessante para você que quer fazer essa migração do sistema operacional Windows para o Linux, ou que você quer só testar para ver como que é, né? Então vamos lá, vamos desligar aqui essa minha máquina virtual aqui, né? Vamos dar um power off nela aqui. Ele vai fechar, tá vendo aqui o Ubuntu, né? Aqui seria como se ele estivesse desligando, né? E agora a gente vem aqui no Linux Mint. Vamos ver se o Mint vai abrir agora, que eu tive que reinstalar todas essas duas ISOs aqui, porque eu não sei porquê. E depois que eu dou boot no meu PC, ele some e não funciona mais, eu tenho que instalar de novo. Não sei o que aconteceu aqui. Isso que o Linux nunca dá pau, né? Dá pau sim, viu? Eu já fiz dar pau várias vezes até no Linux. Mas agora eu tô abrindo aqui o Linux Mint, que esse aqui é o que as pessoas mais gostam, tá? Eu já usei esse aqui alguns meses também, quando eu tinha um laptop antigo, e eu usava ele nesse laptop, e ele funcionava legalzinho nele, sabe, gente? Ele era bem levinho, e essa aqui é a graça desse Linux Mint aqui, que é porque ele é muito leve, né? E quando você liga ele já te dá as boas-vindas. Ele é muito mais amigável do que o Ubuntu, tá? Ele começa a te dar os passos, ele já te abre aqui possibilidades para você fazer configurações que são dos seus drivers, para você ver as atualizações, para você fazer cópia de segurança do seu PC, cores da área de trabalho. Então se você quiser fazer alguma mudança aqui, então ele já te manda para lá direto. Então tem como você deixar aqui no modo misto, modo escuro, modo claro, dá para você personalizar também, ó. E ele tem as cores também, ó, cores que são às vezes duplas, tá vendo que ele tem duas cores aqui para você escolher, ó. Ele tem umas coisas legais, sabe? E ele tem temas aqui também, ó. Então conforme você mexe aqui no tema, ó, ele tem várias barras de tarefas também. Ele é muito bonito. Essas configurações que a gente tem no Linux, elas são muito mais legais do que as que a gente tem no Windows, tá? Elas dão um banho ali no Windows que fica muito mais legal, eu gosto bastante. Tem as configurações aqui avançadas dele, aqui do Linux Mint, que isso aqui eu achei muito legal. Ó, a parte de mouse, você tem um monte de mouse da hora lá, diferentão. Então se eu quiser pegar um mouse tipo esse daqui, ó, que mouse lá diferentão, como ele fica bonito, né? A parte que é de aplicativos, olha o nível de personalização que isso daqui tem, ó. Olha o tanto de configuração que a gente tem aqui para a gente configurar como é que você quer que fique os botões do seu aplicativo. Então, por exemplo, se eu quiser que ele fique, sei lá, que ele fique branco com esse rosa aqui, ó. Tá vendo que ele já mudou aqui para mim como que fica os aplicativos? Então, se eu abrir alguma janela aqui, uma pasta aqui, sei lá, que separada, ó, ele já deixa naquele tema para mim. Quer ver que eu vou agora pegar um aqui diferente? Ó, vamos lá. Vamos escolher outro tipo de barra. Ele troca pra gente, ó, e ele vai pôr o tema que a gente quer usar. Então isso aqui é muito legal. Ele deixa você
trocar, inclusive, tá? A cor das pastas do seu sistema operacional. Olha o tanto de configuração que você tem só de configuração de pasta dele, ó. Então, se eu quiser que as pastas fiquem assim, elas ficam. Se eu quiser que elas fiquem verdinhas assim, elas ficam. Se eu quiser que elas fiquem com alto contraste, ó, elas ficam. Olha que legal, gente. Isso aqui é uma coisa básica que todo sistema operacional deveria ter. E isso aqui, o Linux, ele dá um pau, tanto no macOS quanto no Windows, tá? Porque ele é livre, então as pessoas põem o que elas quiserem. E eu achei esse Mint aqui, eu achei lindo pra caramba. Olha que coisa mais linda essas janelas, essas pastas. Ficou muito bonito, né? Eu vou até trocar esse tema aqui, vou pegar vou pegar um diferentão aqui, esse azul aqui. Ficou bonito pra caramba, hein? Olha. Dá pra gente escolher, então, se você quer que a parte de dentro da janela fique escura e o resto fique claro, dá pra você escolher isso também. Coisa que no Windows não dá. Ou você tem o tema escuro que pega tudo escuro, ou você tem o tema claro que pega tudo claro. Quando você usa o Linux, você escolhe, né, o que você quer, o que você quer que fique claro e o que você quer que fique escuro. E olha, para você mexer também aqui nos ícones, ó. Bem prático também, se bem que isso daqui tem aqui no Windows, né? Se você aqui mexer na parte de cima aqui, ele deixa você mexer no tamanho também. Mas configurações que ele tem são assim, um outro nível assim. Por exemplo, a área de trabalho, por exemplo. Olha aqui a nossa barra aqui de tarefas, né? Quando a gente mexe aqui, ó, olha o tanto de tema que a gente tem pra gente usar aqui, ó. Olha que legal que fica, olha como fica bonito, ó. Então a gente escolhe como que a gente quer que fique a nossa barra lá de tarefas, ó. É muito interessante. Isso aqui eu achei bem bonito mesmo, ó. Olha que legal. Então, a gente percebe que não é que tem como a gente usar o sistema operacional do jeito que a gente gosta, com as cores que a gente quiser personalizar, e você pode criar o seu também. Então, isso aqui é só de cara, quando você entra aqui no Linux, você já percebe um pouco como que ele fica. Então, uma coisa que eu achei bem legal, tem mais configurações aqui para a gente mexer também. E tem umas coisas legais. Eu percebi que tem algumas falhas de tradução aqui no Linux Mint, que elas não estão funcionando como deveriam por enquanto. Então eu não sei como é que está ficando isso daqui, se eles vão consertar depois. Eles têm também aqui, se não me engano, eles tinham alguma coisa que era o jeito que você abre a janela, fecha a janela, o jeito que você minimiza. Ele tem umas coisas bem legais também, só que eu não estou sabendo onde é que elas estão. Vamos dar uma mexida aqui, quem sabe a gente acha aqui, ó. Configurações de sistema aqui, por exemplo, né? Aqui ele já dá pra gente aquele menu que a gente pega aqui, ó. Então vamos lá. Para você abrir então por causa disso que o Mint é muito indicado para quem sai do Windows e vai pro Linux, ó. Porque você tem aquele menuzinho lá iniciar muito parecido com o do Windows, tá vendo, ó? Ele é muito parecido. Então, se você já está acostumado a usar o Windows, você já vai saber usar o Mint. Então, você não tem tanta dificuldade. Por exemplo, aqui tem aqui, ó, acessórios. Aí desse lado aqui tem lá calculadora, captura de tela, disco rígido, editor de texto, gravador de imagem USB. Sim, ele grava para vocês as coisas em ISO, sem você precisar ter um programa separado. Chupa essa Windows. Então ele tem um monte de coisas legais para você fazer. Tem programa que toma conta das suas senhas. Ele tem um monte de coisa legal que já vem de fábrica, né? Como que é no caso a calculadora dele. Ó, a calculadora dele é assim. Tem o modo avançado, né? Que é essa daqui. Tem o modo financeiro. Tem o modo programável e tem a forma de teclado, né? Então ele tem vários tipos de calculadora. Eu também achei bem legais esses sistemas aqui, ó, que a gente pode mexer neles aqui, né? Então ele tem umas coisas bem interessantes na parte que é de escritório, ó. Ele já tem aqui, no caso, o LibreOffice, que já vem por padrão, tanto nele quanto no Ubuntu, né? Vamos abrir aqui o Word, né? Que é do LibreOffice, que eles chamam aqui de Writer, né? Então aqui, então a gente tá aqui, lá, por exemplo, aqui, se você quiser editar um texto, né? Olá, nossa, pera aí. Olá, estou usando o Linux. Eu não tô vendo aqui o
teclado, porque eu coloquei o microfone bem em cima dele, então fica difícil, né? Então a gente percebe que ele tem sim coisas bem legais para a gente poder mexer. E o próprio LibreOffice, se você não tem o Office que é da Microsoft, você pode usar esse daqui de graça, inclusive no Windows, tá? Tem para você baixar de graça no site lá do LibreOffice. Já o Microsoft Office, o da Microsoft mesmo, para você usar no Linux, você não tem como instalá-lo nativamente, tá? Você pode emular, usar um outro programa que ele emula para você poder rodar ali dentro dele. Mas nativamente você não tem como usar. Aí você tem que usar a versão online que você usa no site da Microsoft, que é o Office 365 Online. Aí você consegue baixar por lá para você usar, né? Então ele tem essas coisas também. Ele é bem tipo separadinho. Então quando você passa aqui, você tem a parte que é de escritório, aqui você tem a parte de gráficos, aqui você tem as coisas que são de internet, multimídia. Então ele tem aqui os programinhas que você usa para você mexer com coisa. Administração. Então aqui que você tem a parte de drivers, impressora, updates que você tem no seu PC. Tem várias coisas que você pode mexer nele aqui, ó. Tem aqui lá, tem também o monitor que é de sistema, né? Que ele é muito parecido com o do Ubuntu, né? Ele é bem parecido mesmo, é basicamente a mesma coisa também que a gente tem lá no Ubuntu, né? Então ele tem essas coisas aqui que a gente pode mexer. Então tem como você, no caso, lá configurar aqui, lá, né? Você escolhe as coisas que você quer que ele mostre para você ali no gráfico. Então ele tem, né, essas coisinhas assim aqui ficam bem legais quando a gente configura o sistema, né? Então ele é bem interessante também. Mas eu continuo achando essa tela aqui, a do Windows, é bem mais fácil da gente entender do que essa daqui. Também depende um pouco de prática também, né? Mas são algumas coisas que a gente percebe logo que a gente sai ali do Windows e a gente migra para um sistema totalmente diferente, como é o Linux, né? Nesse caso aqui ele tem a busca também. Então se você procurar por algum arquivo ou alguma coisa no seu sistema, você também acha por aqui, ó. Igual a gente tem ali no Windows também. Então ele tem essas coisinhas que eu acho lá interessante. Então aqui tem lá os aplicativos dele. Tanto o Ubuntu quanto o Mint, eles têm tipo uma lojinha. É tipo a loja da Microsoft, que é o que você entra, né? Nessa loja, dentro dela tem os softwares, os programas que funcionam bem naquela distro que você está usando. Então se você quiser editar vídeo dentro dessas lojinhas, tem lá os programas de vídeo que funcionam bem com eles. Geralmente é aquele DaVinci, que é o sistema legal que você pode usar para você poder editar vídeos, né? Que ele é o mais legal que você pode mexer. Para você editar fotos, eu recomendo bastante o GIMP. O GIMP ele é muito legal. Ele tem até para Windows também, tanto aquele DaVinci Resolve como o próprio GIMP. Os dois tem para o Windows também de graça. Você pode baixar e usar também à vontade, né? Então eles têm esse sistema para você instalar as coisas. Então aqui no caso, tem aqui no caso um exemplo, ó. Se você quiser usar o Discord, tem aqui na lojinha. Se você quiser usar o Spotify, tem aqui o Zoom, Skype, o Google Earth, aqui o GIMP aqui, por exemplo. Então vamos aqui botar o GIMP aqui, por exemplo. Eu não sei como é que ele vai instalar na máquina virtual, mas vamos mandar ele, no caso, fazer lá a instalação. Tá vendo como que ele faz? Ele vai pedir a minha senha aqui de novo. Eu não sei se a minha senha é essa daqui. Vamos ver se tá certo a senha. Então o que ele tá fazendo? Ele tá baixando agora o GIMP ali do site, né? Ali lá da lojinha dele. E ele vai instalar aqui na máquina para a gente poder, por exemplo, editar foto. Eu não sei quanto tempo vai levar para ele fazer isso daqui, porque ele está numa máquina virtual, mas na máquina física, quando você instala mesmo ele ali fisicamente na máquina, sem ser pela máquina virtual, ele funciona muito bem, tá? E ele é rápido para ele fazer isso aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui, ó, ele vai ser bem rapidinho. Aí eu vou abri-lo para vocês darem uma olhadinha. Então o vídeo tá ficando meio grande, mas eu queria passar mesmo isso aqui para vocês de como que é usar o Linux, como que você trabalharia nele. Então para você lá navegar é a mesma coisa, é só você usar lá o Firefox, você pode usar o Google Chrome,
outro navegador de sua preferência, né? Ele é basicamente as coisas que você faz ali no Windows. Aquilo que muda ali no Linux é que alguns programas, bom, a maioria dos programas famosos que a gente usa lá, que a gente usa ali no Windows, que nem o Adobe Premiere, o Photoshop, AutoCAD, que é da Autodesk. Vamos mandar ele abrir aqui pra gente o GIMP aqui. Autodesk, o Office, alguns programas que a gente usa mesmo, né? O Sony Vegas, por exemplo. Esses tipos de software a gente não tem suporte para eles no Linux. Então a gente tem que, no caso, apelar para esses que são mais genéricos, né? Genéricos, que são os de código aberto, né? Que são os que a gente usa. Por exemplo, esse daqui, ó, que eu estou usando aqui, ó, que é o GIMP, né? Olha como ele é bonito. Esse daqui seria o Photoshop do Linux, tá? Que tem pra gente usar que a gente pode usar ali no Windows também. Então tem como você abrir uma nova imagem aqui, ó, lá, por exemplo, criei uma nova imagem aqui, né? E aqui você tem como fazer as mesmas coisas que você faz no Photoshop, não com a mesma facilidade, com a mesma tecnologia, mas ele faz muita coisa legal, ó. Então ele tem como você fazer as coisas para você poder trabalhar nele. Então ele não é faz muito tempo que eu não mexo aqui com o GIMP. Eu fico meio perdido nele aqui, mas ele tem as coisas que deixam a gente mexer nele, fazer as configurações, essas coisinhas. No GIMP eu tô bem enferrujado mesmo, eu não lembro mais como que mexe nele, mas é tudo questão de costume, né? A gente aprende a mexer conforme a gente vai precisando usar um certo software, né? Então a gente vai pegando as manhas da gente poder mexer nele, né? Então tá aqui o nosso amigo aqui, o GIMP, que ele é um software, tá? Que ele é profissional, tá? Tem muitas pessoas que usam o GIMP para trabalhos profissionais mesmo, tá? Então ele é depois que sai lá que você sai do Photoshop lá, por exemplo, o que geralmente fica em segundo lugar é esse cara aqui, que é o GIMP, né? Para você mexer com arquivos 3D, coisas assim, né? Softwares que você faz a modelação, as pessoas usam aquele Blender, que ele funciona também no Linux, então ele tem essas coisas interessantes assim. Ele é basicamente, gente, quando a gente tem aquele medão ali as pessoas que têm medo lá de usar o Linux, não precisa ter medo dele. Ele é ele é diferente do Windows, tá? Em algumas coisas ele é muito mais legal, principalmente na personalização, mas na facilidade de uso ele não é tão diferente. Ele só é diferente dependendo do software que você precisa usar. Se não tiver para o Linux, você vai ter que usar um que seja concorrente dele ou que faça a mesma coisa que ele. Só que você vai ter que aprender a mexer naquele software. Então essa curva de aprendizado que é o problema de você usar o Linux. Você tem que deixar os dois na sua máquina, Windows e Linux. E você vai usando o Linux por um tempão, né? Junto com o Windows, para você ir pegando as manhas dele. Aí quando você estiver totalmente seguro de que você não vai mais precisar usar nada que tem no Windows, aí você vai pro Linux, né? Eu, pessoalmente, eu não tenho essa coisa que muita gente tem. Eu odeio o Windows, eu odeio o Linux. Eu gosto dos dois. Eu acho os dois muito legais de usar. Eu gosto mais lá de usar o Windows porque o Windows ele é muito mais simples para as coisas que eu faço. Então eu não preciso ter que aprender o Windows. Eu não preciso ter que ficar pesquisando como que eu instalo um suporte para minha placa de vídeo, fazer um update de driver, como é que eu vou, aí sei lá, pegar o controle que é do PlayStation 5 e pôr lá para funcionar nele, lá, por exemplo, ali no Windows, eu não preciso ter dor de cabeça com essas coisas. Eu aperto um botão e ele faz para mim. Então isso é a facilidade. Aquilo que afasta muita gente do Windows, do Linux, é justamente isso. Ele não ter essa facilidade que o Windows dá para você fazer as coisas, para você instalar as coisas, para você fazer, para você jogar. Jogos eu não vou nem comentar aqui nesse vídeo aqui, porque eu fiz um teste ali com a minha loja lá da Steam. Eu acho que eu devo ter uns 200 e poucos jogos ali na Steam. E os jogos que funcionam ali no Linux, né, foram tipo, sei lá, 20 jogos da minha biblioteca, que tem mais de 200 jogos.
Então não são todos os jogos que funcionam também no Linux. Tem como você fazer a gambiarra, fazer os esquemas? Tem. Mas não é nativo, não é uma coisa que é para o usuário que acabou de fazer essa migração para o sistema operacional. Então, é por isso que o Linux, ele não é, deixa eu, no caso, mostrar para vocês como que a gente desliga o Linux, né? Aqui o Mint, né? Então ele é bem parecido também com o Windows também, né? Mas aquilo que a gente vê é que se as pessoas que mexem lá com o Linux, né? Se as pessoas que fazem a programação dele, elas facilitarem ainda mais essa transição do usuário que usa o Windows para o Linux, você vai ter muito mais tranquilidade, muito mais facilidade para você poder fazer as coisas, como a gente já tem aqui no Windows, né? Então o Windows, ele é mais eficiente do que o Linux, ele é muito mais fácil de você mexer e ele dá suporte para tudo que você precisa fazer nele. A minha placa de vídeo, ela ficou uma carroça no Linux, ela não, né, ela fica tipo um peso de papel quando eu estou usando o Linux. E quando eu uso aqui o Windows, ela faz tudo para mim. Até o vídeo que vocês estão vendo agora, quem está gravando esse vídeo é ela. Então, quem está fazendo esse fundo aqui para mim é a minha placa de vídeo, porque esse fundo aqui, ó, ele não está aqui. Esse fundo aqui, ó, ele não existe, né? Aqui tá aqui o meu fundo real aqui o braço aqui lá funciona aqui quando eu desligo porque tá bugado, né? Mas isso aqui é a minha placa de vídeo que faz para mim. Então, esse tipo de coisa eu não tenho como usar eu não tenho como usar no Linux. Eu poderia usar lá, no caso, lá no Chroma Key, usando o OBS, com algumas coisas, para eu poder tentar ter esse efeito aqui lá. Mas aqui no Windows eu aperto um botão e eu faço isso. Então eu não tenho dor de cabeça com isso. É isso que eu tento explicar para as pessoas que tentam sempre falar para as outras que elas têm que migrar, que elas têm que fazer a migração lá para o Linux. Não, você não precisa ter que usar um ou outro, você pode usar os dois, aprenda a usar os dois, assim como eu estou fazendo aqui nesse vídeo aqui para vocês, mostrando os dois para vocês verem como que ele vai ficando, quais que são essas diferenças, para vocês irem pegando a manha, irem aprendendo como que o software funciona. E isso que eu acho legal, essa que é a graça da gente poder ter um sistema operacional gratuito, que é o Linux, para você poder usar. Isso é muito legal. Mas o vídeo já ficou com 1 hora praticamente, então não vou estender muito mais do que eu já estendi aqui, porque não tem como eu mostrar 2 sistemas operacionais para vocês, a parte básica deles, em 5 minutos, né? Vocês não iam entender o ponto de vista que eu queria passar aqui para vocês aqui. Mas agora eu quero saber de vocês aí que já usam o Linux, que não usam o Linux, se você que não usa o Linux, se depois que você viu isso daqui, se você perdeu um pouco o medo dele, se você ficou com vontade de testá-lo, que você pode usar os dois no seu PC, é só você fazer o dual boot que o próprio Linux faz sozinho, e você escolhe na hora que você liga o PC, se você quer usar o Windows ou se você quer usar o Linux. Então dá para você escolher na hora que você liga o PC. Então é só você perder um pouco desse medo e você fazer isso para você aprender a mexer nele. É legal, é uma coisa a mais que a gente leva para a vida da gente. Também, se um dia você não quiser mais usar o Windows, você já vai poder ser totalmente autossuficiente no Linux. Então escreve embaixo aqui nos comentários se vocês perderam um pouco desse medo que vocês têm do Linux. Se você que já usa o Linux quer pôr aqui algumas coisas legais que com certeza eu deixei passar dezenas delas aqui no vídeo, porque eu não sou especialista em Linux, que eu quase não mexo nele, né? Então eu tô pegando mais ou menos aquilo que uma pessoa leiga pegaria se ela fosse usar o Linux, as primeiras impressões que ela teria. Escreve embaixo aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história aqui, tá bom, gente? Mas eu espero que esse vídeo ele tenha sido realmente útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui do canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere a tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, ó. Que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, tá bom, gente? Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom, gente? Um abraço para todos vocês, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!